Olá, povo amado de Deus, paz e bem, esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, nesta sexta-feira, dia em que nós dedicamos uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Portanto, reze comigo: Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13. Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13, que diz assim: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, à casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu acho que é impossível eu ler esse evangelho e não me lembrar da série The Chosen, porque aparece essa cena, é uma das cenas que eu acho mais bonita. Para quem não sabem o que é a série The Chosen, é uma série americana que conta a história de Jesus, a vida pública de Jesus. Claro, não é ipsilítero que tá na Bíblia, mas é muito bem feito. Eu recomendo. Você pode baixar o aplicativo e assistir de graça, gratuito, ou então até mesmo você vai encontrar no Netflix, enfim, já saiu no cinema também. Aparece lá claramente o chamado de Levi, que se tornou São Mateus, que era um cobrador de impostos, né? E era um pecador público, era um homem que não era bem visto, não era bem quisto, era considerado um traidor do seu povo, ele que certamente cobrava do Império Romano, mas tirava também o seu. E depois que ele se converte, o que acontece? Ele oferece um jantar para Jesus, para os discípulos, e também outras pessoas, né, também cobradores de impostos, pecadores. E pecadores aqui a gente pode incluir tudo que vocês possam imaginar, né? Estavam ali, sentados à mesa, e Jesus estava com eles. Gente, já pensou se por acaso amanhã alguém publicasse uma foto do Frei Wilter em uma zona de prostituição, arrodeado de pessoas de má fama? Que burburinho, que confusão, que show de críticas e cancelamentos eu iria passar, porque essa nossa sociedade muitas vezes hipócrita, farisaica, às vezes um fanatismo religioso, um fundamentalismo sem fundamento, né, que está o tempo todo com o dedo apontado, como o Papa Francisco dizia, os síndicos do céu. Como é que pode o Frei Wilter estar junto com esse tipo de gente? Sentar à mesa, ir na casa dessa pessoa aí, que fez isso, que fez aquilo, que é isso, que é aquilo. Eu já passei por isso. Né? Mas aí eu vejo que Jesus também já passou por isso. E eu prefiro ficar com o meu mestre. Ele disse: olha, não são os bons, os sadios, que precisam de remédio.
Se você já é da igreja, se você já tem conhecimento da palavra, se você já tem a sua história com Deus, amém, louvado seja Deus, que coisa boa. Mas aquela pessoa não teve ainda. E pode ser que a minha presença ali, assim como foi a presença de Jesus ali para eles, seja uma abertura de uma vida nova. Jesus não ia para o meio dessas pessoas para se perverter, mas com amor levá-las a uma conversão. Eu gosto muito de São Francisco de Sales, o santo doutor, santo da ternura, que dizia que é mais fácil a gente pegar uma mosca com uma gota de mel do que com um barril de azeite. O que ele quer dizer com isso? Às vezes uma pessoa de má vida, que leva uma vida de pecado, que já errou tudo na vida, se eu chegar para ela com doçura, uma gota de mel, olhar, respeitar a sua dignidade, que ela talvez até já esqueceu, oferecer para ela amor, misericórdia, respeito, carinho, acolhida, essa pessoa possa mudar de vida. Esses dias eu conheci um dos fundadores da Aliança de Misericórdia, e que homem incrível, me falando da experiência dele com os irmãos de rua, em situação de rua, resgatar a dignidade das pessoas, oferecer para elas uma nova vida. E assim outras instituições também fazem isso, a Obra Lumen com o Projeto Ser Feliz, né, a Toca de Assis e tantos outros. Do que oferecer um barril de azeite. O que é um barril de azeite aqui? É regra, norma, obrigação, que você às vezes quer que a pessoa saiba de tudo para poder mudar de vida. Não, primeiro ela muda de vida e depois ela vai, né, viver aquilo que a sua experiência com Deus vai lhe conduzindo. Primeiro essa pessoa precisa ser acolhida, essa pessoa precisa ser amada, essa pessoa precisa conhecer o amor de Deus. E aí sim a sua vida vai mudando. Meus irmãos, Jesus disse: eu vim para os doentes, para os enfermos. E Ele é o médico e o remédio, como dizia São Leopoldo Mandic, né? Que a gente possa aprender com o nosso Mestre. Antes de um dedo apontado, primeiro um abraço, uma mão estendida, um olhar atento. Fazer como fez o bom samaritano da parábola. Jesus disse: vai e faça a mesma coisa. E às vezes a gente não faz, né? Que a gente prefere julgar, condenar. Isso é problema do governo. Isso é problema da sociedade. Eu não tenho nada a ver com isso. Tô nem aí. Bom, o que vai pesar na balança lá, no julgamento final, é o quanto de amor eu pratiquei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.